É um rodízio regozijante para um serão assaz viciante. Programa dos Pedros, do Eurico e do Zé, tudo para ouvir sem fazer fincapé. Uma panóplia de boa disposição, nem Deus invoca tal nome em vão. Um rodízio, rodízio, regozija. Boa noite, queridos ouvintes. Bem-vindos a mais um Rodízio Regozijante, o vosso clássico de terça-feira à noite. A vossa companhia, a vossa alegria, o vosso regozijo. Convosco, Pedro Bento, Pedro Louro, Pedro Flaulo, Érico Vidal e Bruno Coelho. E ainda eu. Olá, meu nome é José Sócrates. José Sócrates aqui na Ruby. Olá, Zezito. Exatamente, espero que estejam todos porreiramente. Vamos então prosseguir com este programa que é dedicado à minha pessoa. A partir de agora eu não falarei mais, nem entrarei em prolegómenos que só alongarão a minha... Não vou dizer agora. Fica lá mais para a frente. É esse espírito, pá! E com este espírito acho que vou ter um programa altamente aqui ao lado do José Sócrates. Aliás, sempre quis ter o José Sócrates aqui ao lado para dar umas sapas. Prossigamos. És bem democrata. Prossigamos. Eu acho que estão reunidos os ingredientes para o pior programa de sempre. Acho que este programa vai à falência hoje. Vai à falência. E porquê é que vai à falência? Porque foi graças à contribuição governativa de certos e determinados políticos Sócrates. que o nosso país quase foi à falência. Políticos esses que iniciaram os seus estudos numa escola covilhanense. Eu não é assim, Pedro Louro? é verdade. José Sócrates estudou na escola, na minha antiga escola, na escola secundária Frei Doutor Pinto, também conhecido como Liceu. Só uma curiosidade, o pai de José Sócrates foi lá professor. José Sócrates estudou lá e há alguns anos atrás ainda lá fez uma pequena visita, uma fantástica visita. E posso dizer porquê. Organizaram-se duas manifestações contra José Sócrates. Uma delas protestava contra as medidas do governo e a outra simplesmente protestava contra não haver bolos com creme na escola. Era algo do género. Creme, bolos com creme. Creme, bolos com creme. Creme, bolos com creme. E por falar em bolos com creme, Pedro Louro, acho que o Sócrates tinha plena noção de que faltava alguma coisa na escola em que ele fez os seus estudos, nomeadamente o Liceu, como tu mesmo disseste, pelo que mais tarde apostou nos Magalhães numa tentativa de formar novos alunos, porque achava que havia falta de investimento tecnológico na mesma, o que foi um sucesso, visto que alunos do 12º ano aderiram em massa ao Magalhães, que apesar de ter erros de português no suposto Windows que lá havia, existiu. É assim, Érico, eu posso dizer. Eu vou explicar esses erros de português. Foi o seguinte: José Sócrates, ou a invenção do Magalhães, tinha como objetivo exatamente educar. Ora, então com os erros que estavam no sistema operativo, nós aprendemos que aquilo eram erros de facto. Por isso, como podes ver, o Magalhães foi bastante produtivo. Nunca tinha pensado nesses termos. E por falar em coisas que as crianças adoram, quem adora muito a pessoa que é José Sócrates é o nosso colega e amigo Pedro Aflalo, não é assim, Pedro? É mesmo verdade. Eu acho que estou completamente preparado para mandar abaixo José Sócrates. Desde a sua aparência que está sempre cuidada, até cuidada demais, até aos tiques, nomeadamente narrativos, que José Sócrates costuma partilhar por aí. Oh Pedro, não digas essa palavra, isso é mais para a frente. Calma. Pronto, está Eu bem. sei que estás ansioso. Eu estou em pulgas. Estou em êxtase. Estou em êxtase. E também no vosso Magalhães podem escutar a primeira rubrica da noite, 57 conjuntos de centésimos com Pedro Aflalo.
O governo liderado por José Sócrates foi mesmo o que mais lesou o país nos últimos anos. Caiu diz ele próprio no seu habitual comentário semanal ao domingo, na RTP. O antigo primeiro-ministro confessou que fez o que pôde para evitar as megalomanias de Teixeira dos Santos, à data ministro das Finanças, mas que todas as fontes de despesa que tornaram o governo famoso, como os Scoutes ou o Magalhães, partiram do, e passo a citar, cabeça de giz. Sócrates adiantou que Maria de Lourdes Rodrigues, a ministra que o professor Fernando Charrua não pode ver nem pintada às bolinhas, nunca exigiu a renovação do parque escolar, admitindo que o mesmo estava ao nível dos países mais desenvolvidos de África, mas que o ministro das Finanças nem sequer queria ouvir falar em poupar. Os sindicatos ferroviários cancelaram todas as greves que tinham convocado nos próximos meses. Quer isto dizer que falar de greves na CP deixou de fazer sentido. Desde 2011 que os maquinistas e os revisores não se apresentavam ao trabalho nos feriados devido a contendas entre os mesmos e a direção. Os passageiros é que não se convencem deste desfecho. Um cliente da linha da Beira Baixa mostrou-se indignado com o fim das greves na CP, dizendo que logo este mês que não tinha comprado o passe para poder ir à metrópole, porque sabia que seriam mais os dias que ficaria a ver os comboios. Os trabalhadores da empresa lhe fazem uma desfeita destas. A fechar, no desporto, o Sporting está a atravessar um momento mais próspero depois de um desastre de primeira volta. A vitória por 3-2 frente ao Sporting de Braga levantou a moral de todo o staff leonino, ao ponto de Jesualdo Ferreira ter afirmado afincadamente que o Futebol Clube do Sporting tem feito uma prestação ao nível das melhores do Sporting Clube do Porto. Bruno Carvalho, o recém-eleito presidente do clube, partilha da mesma opinião. Ele que neste jogo esteve sentado no banco de suplentes. Ainda na sua estadia em Braga, o presidente leonino enalteceu as capacidades de liderança de Jesualdo Ferreira no emblema azul e branco. Foram as notícias, continuamos agora com o rodízio regozijante. E ficámos então com os 57 conjuntos de centésimos que foram patrocinados pelo computador portátil Magalhães e que nos foram debitados por Pedro Afonso. E com todo o gosto, deixem-me vos dizer. Aliás, este programa hoje está a ser feito com recurso aos computadores Magalhães, eles que são a última inovação tecnológica do tempo do Sócrates, e nós estamos aqui a safar-nos bem com estes computadores. Deixa-me dizer-te que ainda uso o meu variadíssimas vezes em concertos de metal. Dá muito jeito no moche. Eles transmitem toda aquela ibero-americanitudezinha, não é? E além disso, no mosh são muito bons porque eles resistem a tudo, basicamente. Parece que eles resistem ao pó, aos arremessos. Ao cocó. Também. Mas sabes o que é que eu gosto mesmo nos computadores Magalhães? É aquele jogo de fazer bolinho. Isso existe? Existe. Explica lá como é que é esse jogo, Então então. aquilo é assim, tens uma espécie de uma passadeira, certo? E depois tens uma imagem do bolo que pretendes fazer. Então em baixo tens as opções do bolo e então vai passando na passadeira e tu vais escolhendo a opção para chegar ao bolo final. Ou seja, é quase como aqueles jogos para vestir meninas, só com um bocadinho menos rabeta. Sabes que isso existe em todos os computadores com Windows, não sabes? Mas no Magalhães é mais divertido, a jogabilidade é muito melhor. Eu vou-te explicar. E os bolos parecem mais verdadeiros. E o Magalhães é azul. Quase consegues cheirar o bolo, não é? E o Magalhães é azul. A questão era que é que eu até hoje não só tive um Magalhães. Porque ele é tão bom que ainda não precisa de outro. Para teres noção, eu edito programas de rodízio regozijante no Magalhães. E o resultado final aparentemente é bom. Claro. E há quem diga que não, só leva com o Magalhães que ele não se parte. E o Magalhães é azul. E também azul é o Sporting Clube do Porto. Que história é essa do Futebol Clube Sporting? Eu não percebi. Podemos dizer que o Jesualdo Ferreira já treinou os 5 grandes clubes nacionais. Digamos que já é uma pessoa bastante reputada e que tem um currículo bastante vasto no que a treinar equipas complicadas diz respeito. E o Futebol Clube do Sporting e o Sporting Clube do Porto são 2 exemplos bastante grandes e fortes nesse aspecto. E o Grupo Desportivo Benfica também. O Clube de Futebol Benfica. Sabem uma coisa que eu sei sobre o Benfica e sobre o Tortozendo e que já referi neste programa? Diz! Existe ou existiu no Tortozendo o Sport Tortozendo e Benfica, que foi a 5ª filial do Benfica. A 5ª. Ou seja, num clube com 100 e não sei quantos anos, ser a 5ª filial é muito bom. Por isso, com o currículo de João Ferreira, espero que das duas uma, ou venha treinar o Sport Tortozendo e Benfica, ou o Sporting Clube da Covilhã, visto que daqui a um mês deve mudar outra vez de treinador. Mas cá o Tortozento não me diz nada. O meu coração bate pelo Futebol Clube da Borralheira, meu. Sempre Borralheira até ao fim. Eu acho que o Boi do Berense é um bocadinho mais para a Frentex. A Borralheira tem os melhores jogadores e tem o melhor treinador. E estamos a falar de freguesias da Covilhã e é também de freguesias da Covilhã que fala a próxima rubrica do nosso programa, que se chama como? Parece que é Pelos Caminhos da Covilhã e é apresentada pelo nosso melhor locutor
está aqui neste momento. De seu nome, Bruno Coelho. Não. É Pedro Louro. esse mesmo. Pedro Louro, fala-nos dos Pelos Caminhos da Covilhã desta semana. Antes de mais, obrigado por todos os elogios, não é? Modéstia à parte, sim, eu sou o melhor locutor que aqui está, por isso só eu fazer o programa até fazia sentido, vocês são um apoiozinho. E então, Pelos Caminhos da Covilhã, mais uma vez aqui na Ruby, no Rodízio Regozijante, e mais uma vez digo, é melhor ouvir do que estar a falar sobre a rubrica. E atenção que esta semana é sobre uma freguesia da Covilhã. É uma novidade que trazemos para esta semana, por isso fiquem atentos. É porque nas outras semanas temos trazido sempre freguesias da Covilhã. Agora esta semana trazemos uma freguesia da Covilhã. Uma em específico. E nas outras semanas tinha sido uma em particular. E como tal, vamos auscultá-la nos minutos a Jusante. Os caminhos da Covilhã são tantas as freguesias com dialetos talismã. Eu vi Teixoso, vi Cerzedo e Orjais. Eu passei pelo Canhoso e cheguei até Unhais. Fui a Coutada e também fui a Orondo. Dei um pincho na eirada, esta viagem foi um estrondo. Caros ouvintes, hoje trago só para vossas excelências uma das freguesias mais antigas da Covilhã. Não pelo seu estatuto de freguesia, mas sim pela sua história enquanto espaço habitacional. Ou seja, vive-se lá há bué de tempo. Como já devem ter reparado, a história de formação da freguesia não pode faltar nesta rubrica. E aproveito para dizer que já alterei o meu estado do Facebook. A minha relação com a Wikipédia voltou ao normal. Então a minha fiel amante diz-me que o Paulo é considerado freguesia desde 1989. Mas a malta vive lá há muito mais tempo. Entre 5.000 e 4.000 anos antes de Cristo, a sul da Serra da Estrela, viveram os fenícios. Só uma parte. Pessoal fenício, obrigado pelas oliveiras e pelas guideiras. Não sei o que é que faria o pessoal idoso agora se não tivesse copos de vinho para virar. Então, mas mudam-se os tempos, mudam-se as vontades e mudam-se as pessoas. Chegaram então os gregos, os romanos e finalmente os árabes. Como também já devem ter notado, as citações da Wikipédia são uma cena que a mim me assiste. Encontrei então referência ao Paulo num documento de 1615, que é assim. O Luguar do Paulo tem uma freguesia da invocam da Nossa Senhora da Anunciação, que terá 50 fregueses pouco, mais ou menos. E nele serve um juiz, um procurador e um escrivão, no qual não tem conselho mais que uma cotada que se arenda há alguns anos. E estes presentes, esta arenda, em 300 e tantos reis, e assim tem as coimas em que Sua Majestade tem terço e não tem outra coisa. Não se sintam mal porque eu também não preciso grande coisa. Mas mais tarde, em 1753, noutro documento, encontrei mais uma referência ao Paulo. Desta apenas quero destacar uma parte. Fica este lugar do Paulo, situado na província da Beira Baixa, no Bispado da Guarda, termida vila Govilhã. Say what? Govilhã. Parece-me que querem dizer Covilhã. E distante da Serra da Estrela para o sul, um pouco mais de uma légua. O nome Paulo provém de uns pauis ou pântanos que se situavam junto ao povo. Os que se situavam junto ao povo, onde existiam prados. Este povo era um priorado real, estando livre de qualquer tributo, pensão ou senhorio, reconhecendo somente por senhorio nostário, um muito alto e soberano senhor rei de Portugal, a quem somente pagava os seus tributos ou direitos. Calma. Govilhã. Bom, seguindo. Em questão de património, adivinhem o que tem o Paulo? Uma igreja matriz, não esperava por esta. Tem também um museu chamado Casa Típica do Paulo e vários moinhos de água. Bom, mas o pessoal quer é festa e a Santa Bebiana é mais uma conhecida tradição do Paulo. No final do mês de novembro, todos os anos, há muito álcool e muito regabof por aquelas bandas. Onde também há muito regabof é no Rodízio Regozijante, por isso hoje fico por aqui. Até para a semana. Essa é a dança do desempregado, que é... Não, pera. Fazer direito, vamos fazer direito. Tá chegando a galera aí, ó. Olha aí, esculeva. Chega aí. Olha aí, rapaziada. Aí, mano. Chega aí. Jorge Cardoso. Tá bom. Gabriel sabe sambar. A nova dança que é a Maria Nacional, hein? É a dança dos vestidos, uma brincadeira. Se liga aí, eu quero ver todo mundo dançando e cantando.
dança do desempregado. Quem ainda não dançou, tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado. Amanhã o dançarino pode ser você. Essa é a dança do desempregado. Quem ainda não dançou, tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado. Amanhã o dançarino pode ser você. E vai levando o pé na bunda, vai. Vai pro olho da rua e não volta nunca mais. E vai levando o pé na bunda, vai. Vai pro olho da rua e não volta nunca mais. E vai saindo, sai. Com uma mão na frente e a outra atrás. E vai saindo, sai. Com uma mão na frente e a outra atrás. E bota a mão no bolsinho, não tem nada. E bota a mão na carteira, não tem nada. E bota a mão no outro bolso, não tem nada. E vai abrindo a geladeira, não tem nada. Vai procurar mais um emprego, não tem nada. E olha nos classificados, não tem nada. E vai batendo desespero, não tem nada. E vai ficar desempregado. Essa é a dança do desempregado. Quem ainda não dançou, tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado. Amanhã o dançarino pode ser você. Essa é a dança do desempregado. Quem ainda não dançou, tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado. Amanhã o dançarino pode ser você. E vai descendo, vai. E vai descendo até o Paraguai. E vai voltando, vai. Muamba de primeira, olha aí quem vai. E vai vendendo, vai. Sobrevivendo feito camelô. E vai correndo, vai. O rapa tá chegando, olha isso, Jô. Agora só as mulheres. E vai rodando a bolsinha. E vai tirando a calcinha. E vai virando a bundinha. E vai ganhando uma graninha. E vai vendendo o corpinho. E vai ganhando leitinho. É o leitinho das crianças. E vai entrando nessa dança. É a dança do desempregado. Quem ainda não dançou, tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado. Amanhã o dançarino pode ser você. Essa é a dança do desempregado. Quem ainda não dançou, tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado. Amanhã o dançarino pode ser você. E bota a mão no bolsinho, não tem nada. E bota a mão na carteira, não tem nada. E não tem nada pra comer, não tem nada. E não tem nada a perder. E bota a mão no 38 e vai devagarinho. E bota o ferro na cintura e vai no sapatinho. E vai roubar só uma vez pra comprar feijão. E vai roubando e vai virar ladrão. E bota a mão na cabeça, é a polícia. E joga a arma no chão. E bota a mão nas algemas. E vai parar no tamborão. E vai contando a sua história lá pro delegado. E cala a boca, vagabundo, malandro, safado. E vai entrando e vai olhando o sol nascer quadrado. E vai dançando nessa dança do desempregado. Essa é a dança do desempregado. Quem ainda não dançou, tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado. Amanhã o dançarino pode ser você. Essa é a dança do desempregado. Quem ainda não dançou, tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado. Amanhã o dançarino pode ser você. Essa é a dança do desempregado. Quem ainda não dançou, tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado. Amanhã o dançarino. Grande música, a sério. E por desemprego, lembramos que é de José Sócrates, que se encontra desempregado há cerca de 2 anos, não é? José Sócrates, que não sei como é que ele está desempregado há cerca de 2 anos, porque ele é fluente em várias línguas, não é assim? E parece que ele fala muito bem bastantes dialectos, a começar pelo espanhol. Eu acho que toda a gente fala bem espanhol e José Sócrates em particular também tem uns ares de... Eu nunca ouvi isso. Onde é que está isso? Ele fala... Olha, está aqui, eu vou-te mostrar aqui um bocadinho. Olha, está aqui. Eu gosto particularmente do sotaque de catalão que ele tem. Semelhante. Yeah. Semelhante. Gostei muito dessa parte, o semelhante. Eu já estou farto de mandar o Sócrates abaixo. Acho que devíamos falar um bocadinho bem dele. Ele foi um primeiro-ministro tão fofinho, governou durante 6 longuíssimos anos. Mais tempo esteve o Cavaco Silva. Foram 10 anos seguidos, de 85 a 95. Vê lá tu. 10 anos de cavaquismo. Cavaquismo. E que fez vítimas, principalmente no Cavaquistão. Eu gostava também de referir aqui um aspecto que achei bastante importante, porque andei na Wikipédia a pesquisar sobre José Sócrates e sabem qual foi a sua primeira intervenção na Assembleia Geral? E até digo, foi em 1987. Conta-nos, Pedro Louro. Então, a sua primeira intervenção foi tentar legalizar o nudismo. Assim, eu achei só um facto interessante, sendo que foi a primeira intervenção quando ele entrou para a Assembleia Geral
visto que era assim verdinho nestas coisas, achei bastante interessante. É levado da breca o Sócrates. Já praticaste o nudismo após a lei ter sido aprovada? Eu acho que ele já praticou no conforto de seu lar. Sim, nomeadamente quando tomo banho. Eu também, por acaso, costumo recorrer ao nudismo quando tomo bem. Tipo, são coisas esquisitas que eu tenho. Eu acho que nós devíamos ter cuidado com as coisas que estamos a dizer. Ainda que o nosso programa passe à terça-feira, nós temos que ter cuidado. Porque se passasse à sexta-feira, nós tínhamos que ter ainda mais cuidado. Porque José Sócrates deve continuar a ter algum controle sobre coisas que passam à sexta-feira, não é? Sim, ainda passamos para um horário tipo sábado de manhã ou assim, e isso era muito mau para nós. Portanto, não podemos dizer mal de José Sócrates. Eu acho que até agora temos estado sempre na base do achincalhanço. Não, E eu acho que estamos a dizer muito bem sobre ele. Eu tenho uma coisa muito boa para dizer sobre José Sócrates, é que ele é exímio no mundo empresarial. Ele esteve ligado ao mundo empresarial durante vastíssimos anos, nomeadamente e teve bastante sucesso com o Armando Vara. Não sei se recordam desse escândalo. eu de escândalos só me recordo. Sabem de que escândalo é que eu me recordo? É daquele escândalo que foi a semana passada o Vox Pop de Érico Vidal. Foi um escândalo a todos os títulos. É verdade, acabar com a demanda sem réplica é um escândalo que teve repercussões dantescas aqui na Cova da Beira. Teve repercussões quê? Dantescas. Bem de Dante, o filósofo italiano do século. Responsável por obras tão conhecidas como A Divina Comédia. Pedro, tiveste alguma informação de que o público ficou triste por a demanda sem réplica ter chegado ao fim? Ficou, e eu explico porquê. Porque tu abordavas as pessoas na rua e elas, a uma dada altura, já estavam à espera de encontrar o Érico Vidal no meio da rua e já tinham sempre preparado uma resposta para as perguntas do Érico. E isso vai deixar de acontecer, ou não? O que é que tu trazes esta semana, Érico Vidal? É alguma coisa nova? É reciclada? É o quê? Bem, isto para mim pensar é uma coisa que eu não gosto muito. Então eu basicamente copio as coisas dos outros. Não, estou a brincar. Vamos ter um Vox Pop novo que diz respeito a uma coisa que também já foi feita no passado, mas achámos piada ir ressuscitar isso. O que é que foi feito no passado? Não sei se te lembras, Bruno, de um programa que deu na TVI já há alguns anos. Então não lembro. Lá está, bem parecia que te lembravas. Como é que era? A amiga Olga? Amiga Olga? Não, Sim, não sim. me lembro, afinal não me lembro. Não, eu vou-te contar uma coisa e tu és capaz de chegar lá. Qualquer coisa como, havia lá um jogo que consistia em havia uma série de participantes e a apresentadora, que por acaso até se chamava Olga. Eu nunca entendi porquê, eu, sinceramente gostava que me explicassem, até porque ela se chamava Olga, mas enfim. Eu também não percebo essa estupidez de... É assim, o programa chama-se a amiga Olga e depois a apresentadora chama-se Olga, isso não faz sentido nenhum. Eu nunca soube o nome do rapaz do gongo. Que eu gostava era do rapaz do gongo. Eu acho que é o Ricardo Trepa, neto do Manuel de Oliveira. Sério, obrigado, Flau. Um bocadinho de cultura geral neste programa também não faz mal. E então o teu Vox Pop é inspirado nesse joguinho, é? Sim, tipo, a amiga Olga, quando ouviu o Rodízio Regozijante e nomeadamente no Vox Pop, achou que era uma coisa muito boa. Ela ligou-me e perguntou-me se eu não queria ressuscitar o jogo que ela já tinha feito no passado. E como é que se chama então o teu Vox Pop? Como eu não gostava nada do nome de amiga Olga, tomei a liberdade de chamar ao meu Vox Pop o amigo Érico. Parece-me muito mais original. Sim, ou então muito mainstream. Mas vamos ficar então com esta rubrica de Érico Vidal, Amigo Érico. O Rodízio Regozijante tem o prazer de apresentar o amigo Érico. Isto deve-se à obrigatoriedade de ter algum trabalho para apresentar hoje. Sendo assim, temos aqui a primeira edição do amigo Érico. Este Vox Pop é um remake do concurso televisivo A Amiga Olga, onde, mais uma vez, se vê que neste programa somos indivíduos possuidores de um elevado grau de criatividade. Mas deixemos-nos de rodeios e vamos então à primeira tentativa. Chamas-te Beatriz? Sim, Tens 18 anos? talvez. Talvez? Talvez. Estiveste a beber hoje? O que é que te parece? Achas que estás bêbado? Não sei. Next round. Tens 18 anos? Não. O quê? O que é que tu disseste? Coisa.
Tiveste a tentar hoje? É provável. Vais agora para a noite? Amanhã. Não achas que esta música é uma antente que bosta? É brutal. A sério? Já. Estás à espera de melhor nos Leões? Não. Tens 18 anos? Talvez. Talvez? Talvez. Tiveste a beber hoje? O que é que te parece? Achas que estás bêbado? Não sei. Por outro lado, houve uma participante que se destacou. Ok, Sara, vou-te fazer um jogo em que tu não podes dizer nem sim nem não, está bem? Sim. E os vencedores do Vox Pop Amigo Eric são... ninguém. Era mesmo isto que nós precisávamos no rodízio regozijante. Oh, Eric, eu não percebi é só em que é que consiste esse jogo. Eu sei que a tua inteligência não é muito elevada, mas eu vou tentar explicar. O jogo consiste em eu ter um convidado e durante um longuíssimo minuto eu vou fazendo várias perguntas a esse mesmo convidado e o objetivo dele é não dizer nem sim nem não, enquanto as minhas perguntas vão incidir diretamente para que ele diga essas mesmas palavras. E é um pouco isso. E isto é bastante interessante porque nós estamos a explicar isto já depois da rubrica ter passado. Portanto, é para aquelas pessoas que, tal como eu, não perceberam, agora tiveram a explicação pormenorizada por Eric Vidal. Lá está, prognósticos estão no final do jogo. E assim ficam atentas na próxima e assim já sabem. Já diria o grande João Vieira Pinto. E por falar em João Vieira Pinto, que é uma pessoa que fala muito corretamente, este programa não é sobre João Vieira Pinto e, portanto, não é sobre ele que vamos falar. É sobre José Sócrates, um homem que há pouco tempo fez aí uma entrevista, não sei a que estação foi até, e ele andava sempre a dizer uma palavra que nós não vamos dizer já, porque isso é só a seguir. Agora, o que vem aí são um conjunto de 3 indivíduos que têm uma rubrica em que eles dizem palavras que a maior parte das pessoas não conhecem, não é assim, Pedro Bento? É assim, e é uma rubrica que deixou saudades após o seu primeiro episódio. Recebemos várias cartas, vários telefonemas e até alguns e-mails com fotos agradáveis a pedir o regresso desta rubrica e ela hoje tem aqui o seu regresso aos saudosistas. Para todos aqueles que adoraram conhecer palavras novas e que têm muita preguiça de ir ao dicionário, para todos vós, então, como disse, a verborreia intelectual está aqui. Realmente eu sou bastante preguiçoso para ir ao dicionário, por isso é realmente uma rubrica bastante útil. Mas podem mesmo ir buscar o dicionário porque vamos ter aqui a proliferação de palavras difíceis na verborreia intelectual. Verborreia intelectual. Uma rubrica destinada ao arremesso de léxico. De modo titubeantemente titubeante. Com Pedro Flolo, Bruno Coelho e Pedro Bento. Certame de Logradouro. Algum dos cavalheiros é detentor de um engenho próprio para o efeito de combustão do dispositivo portador de nicotina? Lamento desencantá-lo pela absência de tal maquinaria no interior das várias algibeiras de que sou possuidor, uma vez que não tenho por hábito aurir monóxido de carbono, alcatrão e nicotina. Ainda que tais substâncias sejam sinónimo de massivas represálias para o meu organismo, mais concretamente para o sistema respiratório, deriva do exórdio de minha puberdade o meu status enquanto fumador ativo. Como tal, torna-se fundamental que me faça acompanhar do dispositivo de que carece, que com enorme deleite lhe cedo. Dispenso vocábulos que sejam inteiramente quantificadores do regozijo que urge em mim pela sempre admirável experiência de degustar tal pecado tabagista, bem como de lubrigar mitológicas glândulas mamárias. É com agradável júbilo que denoto que se rege pelos mesmos montanhosos padrões que a minha individualidade no que ao fruto do marmeleiro diz respeito. A musa titular de tais prazerosos atributos resgata ao meu encéfalo vultos pictóricos de uma outra fêmea, que era também ela locatária de um abastado volume mamário.
deverão estar recordados do par apocalíptico que sugiro. Resignemos desta doutrina anatómica e prevaguemos para um paradigma mais sintoísta. Solicito então o encaminhamento do vosso foco de atenção para o pistilo apinhado de pólen com a pigmentação mais expansiva entre as matizes. Refuto com veemência o seu comentário efetuado a montante, uma vez que os meus sentidos primários encontram-se petrificados noutra imagem deveras perturbadora. Eis neste recinto verdejante dejetos caninos provenientes do processo digestivo desse mesmo ser pluricelular. Já todo o meu eu exalta repugnância pela imagem acutilantemente nauseabunda de uma indivídua sexagenária / septuagenária, quiçá octogenária, que com assaz fulgor faz uso do seu membro superior direito para efetuar movimentos verticais sucessivos com o intuito de fornecer sensações prazerosas, procurando o clímax do seu mais que provável parceiro, na tentativa de provocar o êxtase do mesmo. Reivindico especial atenção da vossa parte para o facto de se encontrarem aves columbiformes que debicam efusivamente as partículas fermentadas alimentícias, pão para leigos, arremessadas pela mão que tentou proporcionar momentos orgasmicamente regozijantes, tanto que se figura como imperativa a nossa aproximação à área que circunda tão vistoso banquete, para efeitos de gáudio da nossa parte, causando frenesim no bando que está a contribuir para o agudizar da respectiva gula. Passemos então à evacuação deste espaço. Vite, vite, que o tempo escasseia a olhos vistos. Pisei pariu estes pombos! Chega-te para lá, Vou rimar com pedras estes filhos da
Ficamos então com a verborreia intelectual com 3 indivíduos deste programa, que não sou eu nem o Érico Vidal. Então quem são? É o Pedro Aflalo, o Pedro Bento e o Bruno Coelho. Olha o Bruno Coelho cheio de mania. Que sujeitos espetaculares estes. Quem também queria participar nesta rubrica era aqui o Zezito, Sócrates. Eu gostava muito de ter participado nesta rubrica, porque esta rubrica prolifera no que a narrativa diz respeito. Finalmente posso dizer essa palavra, porque a seguir eu vou participar, não é? Acho que sim. Vamos ver se não mudamos de ideias em relação a isso. Mas José Sócrates, você, olha que está a suar muito. O que é que andou a fazer antes de vir para aqui para a rádio? Eu estive a fazer um joggingzinho, o meu joggingzinho que eu faço sempre ao fim da tarde. Ah, muito bem. E por isso é que se vê que está com um físico ui. Obrigado. É muito amável da sua parte. Agora quero o meu Magalhães. Tenho direito ao meu Magalhães. Aproveito aqui também para deixar o meu panegírico ao seu físico, caro José. Cuidado, vocês um dia vão ser jornalistas e não sabem que cargo é que eu irei ter, portanto cuidado, sejam meiguinhos comigo. Senhor Engenheiro, nós seremos obviamente Engenheiro? muito meiguinhos consigo. Eu particularmente serei meiguinho consigo, pois vou deixá-lo participar na minha rubrica que se chama A Toca do Coelho. Toca do Coelho? Coelho, não gosto nada de coelhos. Mas certamente que vai gostar da rubrica. Porque ela é completamente diferente do atual primeiro-ministro, também ele Coelho. E não tem ossos. Toda a gente sabe que o coelho tem sempre aqueles ossos muito pequeninos. E em que é que consiste essa rubrica? Quero saber. Senhor José Sócrates, aqui o meu colega e amigo Pedro Bento vai entrevistá-lo de seguida. É um prazer e uma honra, diga-se. Esperamos que aqui o caro Pedro até esteja a um nível aceitável, até porque ele não quer que o senhor lhe meta um processo em cima, como já é hábito seu. Bem, eu estou aqui muito curioso para ouvir então esta entrevista que o Bento vai fazer ao José Sócrates. Acho que vamos então introduzir a Toca do Coelho. A Toca do Coelho está então no ar. Olá, meu velho, queres um conselho? Toca a escutar, Toca do Coelho, ela é brutal e divina, aceita o meu reto, Toca do Coelho. Boa noite, eu sou o Pedro Coelho e estou em direto a Toca do Coelho com um rigoroso exclusivo. Uma entrevista ao engenheiro José Sócrates, ex-primeiro-ministro de Portugal, ex-vencedor do prémio Sexy Platina do Correio da Manhã e também ex-detentor de alguma credibilidade junto dos portugueses. José Sócrates encontra-se neste espaço disposto a quebrar o silêncio pela segunda vez, uma vez que já esteve na RTP há uns dias atrás. Ainda assim, esta entrevista promete levar os níveis de porreiridade para um nível só ao alcance desta rubrica. Deixe-me que lhe diga que adorei esta sua narrativa inicial, ainda que tenha sido uma narrativa única e sem contraditório. Pegando na sua resposta, muito se falou e escreveu da sua entrevista na RTP, mas parece que ninguém tocou na questão essencial. É importante ressalvar que isso apenas sucedeu, pois é difícil encontrar uma oposição credível à minha narrativa. Está, portanto, a descurar quaisquer outras narrativas? Não. É imperial contrariar essa narrativa, até porque é necessário e primordial e até capital e essencial construir narrativas simples e primárias que não comprometam essas narrativas que não passam de mistificação histórica. Muitos dizem que o seu governo foi o governo do endividamento e que agora é que estava a ser fixe e porreiro, pois não tínhamos de levar com a sua voz nasalada. Oh Pedro, desculpe, mas essa narrativa que anuncia é uma narrativa que tem uma ideologia e uma cor política que eu só não admito que é laranja porque estamos em rádio e isto é um programa sério. Então não é verdade que este seu regresso enquanto comentador político na RTP esteja relacionado com uma íntima vontade de voltar à vida política ativa? Pedro, a narrativa que está por trás da sua pergunta tem vários embustes, tal como esta governação. Está a falar da governação de Pedro Passos Coelho? Sim, pois repare que a narrativa que tem sido apresentada aos portugueses é uma narrativa política que pretende convencer os portugueses de que essa narrativa é a narrativa mais correta. E o que me diz dos números que provam que o seu governo foi uma autêntica merda?
Ó Pedro, repare que o meu governo foi apanhado com as calças na mão em plena crise financeira mundial e eu possuo números que certamente não encaixam na sua narrativa. Muito bem. Acho que estamos a ficar muito mais elucidados após esta sua... Como é que é mesmo? Narrativa. E repare, também na sua pergunta está essa narrativa, ainda que nela haja outro embuste. Que é qual? Existem pormenores que estragam essa narrativa, pormenores esses que não me vou dar ao trabalho de enunciar, até porque essa narrativa é, desde logo, uma narrativa a todos os títulos errada. E o que pretende então fazer enquanto comentador político? Enquanto comentador político, pretendo contrariar essa doutrina e essa narrativa. Também enquanto comentador, o que acha do nosso programa? Então aí a narrativa já muda. Tenho apreciado imenso o vosso programa e não falho um episódio, até porque sou muito apreciador da vossa narrativa. Uma última questão, que é também um repto. Quantas vezes acha que consegue dizer narrativa na mesma frase? Um desafio. Não me venha com falsas narrativas, Pedro. Sinto-me obrigado a contrariar, claro está, essas narrativas, deixando-me entre mãos uma narrativa já de si complementada por outras tantas narrativas, ainda que essas narrativas não passem de narrativas recheadas de um embuste que não vai ao encontro do que de bom se tem feito pela narrativa em Portugal. Tem feito pela quê? Narrativa. Olá meu velho, queres um conselho? Toca a escutar, toca do coelho, ela é brutal e divina, aceita o meu repto, toca do coelho. Excelente narrativa que foi apresentada neste segundo episódio da segunda temporada da Toca do Coelho. Não sei se vocês querem frisar também isso. Eu acho que o Sr. José Sócrates saiu daqui com esgotamento, mas ele tem que voltar daqui a pouco para um momento de grande comicidade. Sim, espera a José Sócrates um momento realmente bastante interessante, bastante divertido, a não perder no rodízio regozijante, como é claro. Ele está lá fora já nos habituais exercícios de aquecimento, mas neste caso vocais. São exercícios vocais? Sim, de aquecimento vocais. Mas o que é que ele vai fazer então? Vai fazer assim. Não, isto não era apenas uma entrevista? Sim, mas o Sócrates queria trazer algo mais. Ele gosta sempre de ornamentar as suas participações em programas. Então trouxe-nos uma música, mas isso não é para já. A sério que ele quase que arruinou o país e nós ainda estamos a dar-lhe tempo de antena para cantar aqui no rodízio. O segundo objetivo dele é arruinar os nossos ouvidos também. Vamos ver se consegue. E nós vamos permitir isso? Vamos. Ai, vamos. Claro que sim. Vais permitir, Pedro? Vais permitir? Eu, por mim, já que estou aqui, olha, venha também para ter uma minha opinião mais formada sobre os dotes musicais do Sócrates. Pessoal, então, como é que está tudo e a vossa narrativa? Então, senhor engenheiro de trazer por casa, o que é que nos tem aqui para cantar hoje? Eu hoje vou cantar uma música. Sério? Sim, uma música. Nunca esperei que cantasse uma música. Sim, vai ser a primeira vez que eu vou cantar em público e é em rigoroso exclusivo para este programa. Mas, Sr. José Sócrates, eu queria fazer um acordo consigo, que é o seguinte. O senhor só pode cantar neste programa se realmente introduzir bolos com creme no liceu. Porque eu tenho amigos lá a estudar e queixam-se da falta de creme, da falta de açúcar, de bolos com creme. Eu prefiro paniques mistos, mas bolos com creme também está bem. Vou tratar disso. Muito obrigado, muito obrigado. Posso então cantar? Força nisso. Nasci ali Jó, com cara de totó e já com timbre de trucista. Migrei para a Covilhã, tudo porreiro pá, Ave Partido Socialista.
Ganhei no Parlamento com 80%, vincando a minha narrativa. Mostrei-me aos alemães usando Magalhães e pus-me a aumentar o IVA. Voltei e a debito minha gente que vos enganei e até trouxe o presente de Paris, cacos do nariz. Saio a correr à toa na maratona de Lisboa e o gajo do bloco azia. Ouve lá, ó louça, nem te chegues para cá e manso é a tua tia. Voltei para o país porreiro que arruinei e ainda tenho dinheiro de você e do PCP. Voltei e admito minha gente que vos enganei e até trouxe o presente de Paris, cacos do nariz. Tô por mim a ter saudades da minha vida de engenheiro, em que gambava propriedades e tudo era porreiro. Já só tive cativa ao embuste da narrativa. Sala, 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 sala. O melhor sala de todos os tempos, vindo diretamente da Alemanha, pela mão dos Scorpions, uma das melhores bandas alemãs, a seguir aos Creator, aos Tokyo Hotel e aos Rammstein. Também na Alemanha figurava uma tipa gorda, que é a chanceler alemã, que eu não curto nada. Voltei para o país porreiro que arruinei e ainda tenho dinheiro de você e do PCP. Voltei e admito minha gente que vos enganei e até trouxe o presente de Paris, cacos no nariz. Que lindo a subir. Uma gestosa interpretação. Com músicas assim, quem precisa de ouvir rádio? Eu não consegui conter as lágrimas. Dê-me um momento, por favor. Muito obrigado, Sr. Sócrates. Muito obrigado. E acho que é a melhor altura para ficarmos por aqui. É para ser uma saída em grande. Eu acho que melhor do que isto então, não se há. calhar fazíamos silêncio. Até porque o engenheiro José Sócrates tem de ir embora e continuar com este episódio sem a presença dele não faz qualquer sentido. Exato. Por isso, acho que as despedidas fazem sentido em silêncio, como estavam a dizer. Por isso, 1 minuto de silêncio em memória de José Sócrates. Vamos fazer isso. Came down to wish you an unhappy birthday.
beggars banquet. Someone call the ambulance. There's gonna be an accident. I'm coming up on infrared. There is no running that can hide you, 'cause I can see in the dark. I'm coming up on infrared. Forget your running, I will find you. Find you. Someone call the ambulance. There's gonna be an accident. I'm coming up on infrared. There is no running that can hide you, 'cause I can see in the dark. I'm coming up on infrared. Forget your running, I will find you, 'cause I can see in the dark. I'm coming up on infrared. There is no running that can hide you, 'cause I can see in the dark. I'm coming up on infrared. Forget your running, I will find you. I'll find you. I'll find you. É um rodízio regozijante para um serão assaz viciante. Programa dos Pedros, do Eurico e do Zé. Tudo para ouvir sem fazer fincapé. Uma panóplia de boa disposição. Nem Deus invoca tal nome em vão. Um rodízio, rodízio